A maioria das sociedades que eu vi acabar não acabaram por falta de lucro. Elas acabaram por conta de conflitos mal resolvidos. Olá, eu me chamo Lucas Mantovani, sou sócio e cofundador do Grupo Safe e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os elementos em uma sociedade que invariavelmente vão levar a conflitos. Quase sempre, em quase toda a sociedade, você vai ter conflitos relacionados a esses três assuntos. E eu quero também, é claro, trazer para vocês algumas orientações a partir da minha experiência. Eu tenho 7 anos que eu advogo para empresas e aqui na Safe nós temos a expertise societária muito presente. Nossos clientes nos procuram para resolver problemas societários, então eu venho acumulando aí um histórico de cases muito interessante e que eu acho que me coloca numa posição bem confortável para trazer para vocês esses apontamentos, porque o meu propósito com este vídeo, assim como de todos os conteúdos que nós produzimos aqui na Safe, é te ajudar, você empresário, empreendedor, a cuidar do seu negócio, a ter mais longevidade na sua empresa, a ter mais eficiência, a ter mais direção, mais governança, todos esses critérios e requisitos que são tão importantes para que um negócio seja bem sucedido aqui no Brasil. Espero que vocês aproveitem o conteúdo de hoje, porque conflito societário está presente em toda empresa. Pessoal, e tem um ponto importante que a minha equipe acabou de me lembrar. Temos um material gratuito para você sobre sociedade. Está aqui na descrição o link, basta você clicar neste link, preencher ali com seus dados básicos para receber no seu e-mail um material incrível de sociedade para você reger a sua relação com seus sócios e garantir que desde o início você tenha uma operação saudável. Aproveite o conteúdo, é gratuito, está aqui embaixo no link e não se esqueça também de curtir esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Existem 3 temas que eu, na minha experiência, tenho percebido que são muito recorrentes em conflitos societários. O primeiro deles é dinheiro, o segundo é ego e o terceiro é a questão da dedicação, o quanto cada um tem se dedicado para a sociedade. São temas que parecem bobos, né? O dinheiro é meio óbvio. Claro que o dinheiro é importante, claro que o dinheiro está bem associado à constituição de uma empresa, mas muita gente dá pouca atenção a como se prevenir para conflitos societários que estão relacionados a capital, estão relacionados ao dinheiro envolvido. E aí todo mundo sabe que quando envolve dinheiro, a situação fica mais sensível, né? Ninguém gosta de ser passado para trás, ninguém gosta de passar por uma situação onde ele se sente injustiçado, ou se sente enganado, ou se sente, de repente, numa desvantagem. E tudo isso tem a ver com dinheiro, com capital. O ego também é muito presente nas sociedades. Nós, seres humanos, somos, por natureza, egoístas. Uma pessoa que é altruísta, 100% altruísta, é uma exceção, se é que existe alguém assim. Então, por via de regra, nós sempre tomamos decisões egoístas na nossa vida. Mas o ponto é, até onde esse egoísmo ele é racional, ele é justificável dentro de uma sociedade e quais são os mecanismos de governança que você tem na sua empresa para evitar que esse ego, que essa vaidade possam prejudicar a continuidade do negócio. E por fim, a distribuição de papéis ou a distribuição de atribuições, o quanto cada um vai se dedicar para o negócio, também é um tema muito presente e todos esses 3 temas são pautas de uma discussão societária saudável. Então, acho que a primeira orientação que você deve carregar para casa a partir deste vídeo é, independente do tipo de sociedade que você tem, se você está começando agora a sua sociedade, se você já tem bastante tempo com seus sócios, é importante que você sente com eles e converse a respeito desses temas. Converse a respeito do quanto cada um vai tirar de dinheiro da sociedade, o quanto cada um vai colocar de dinheiro na sociedade. Essencialmente, a sociedade precisa de capital para funcionar. Então, o quanto cada um vai colocar de capital é muito importante. Da mesma forma, também questões relacionadas a interesses pessoais, questões patrimoniais, ou mesmo o que cada um vai fazer. Então, partindo para a parte mais específica do dinheiro, por exemplo, a primeira discussão que você deve ter com os seus sócios é justamente o quanto cada um vai aportar na sociedade. E aqui eu não estou falando especificamente do capital social, aquele que está lá no contrato social. Ele é importante, se você coloca no seu contrato social que o seu capital social da empresa é de R$20 mil, por exemplo, você precisa integralizar este valor,
que é literalmente pegar este capital, esse dinheiro, e colocar à disposição da sociedade. Transferir para a conta, né? O exemplo mais fácil para explicar capital social é isso, é você pegar o dinheiro da sua pessoa física, dos sócios, colocar o dinheiro na conta da empresa. Quando você faz isso, você está integralizando, é um dinheiro que passa a pertencer à empresa. Tá? Então, isso é importante para que a empresa possa funcionar. Não existe empresa que se levante sem que antes os sócios coloquem a mão no bolso e invistam na empresa. E aí entram as primeiras discussões societárias. O quanto cada um vai colocar dinheiro? Tem muitas sociedades, e eu vejo isso constantemente, onde a distribuição de responsabilidade financeira ela é desigual. E tá tudo bem se isso for combinado. Ou seja, um sócio que de repente tem mais capital disponível, ele vai investir mais dinheiro na sociedade. Outro sócio que não tem tanto capital disponível vai entrar com um pouco mais de trabalho, mais dedicação, mais experiência. De repente ele vai dedicar mais tempo à sociedade. Tudo isso tem a ver com capital, tem a ver com dinheiro. Essa é a primeira discussão, o quanto cada um coloca. A segunda discussão que você precisa ter com seus sócios é a partir de qual momento a empresa, a sociedade vai remunerar vocês. Porque uma empresa começa, e via de regra, ela começa sem poder remunerar ninguém. Quando eu comecei a Safe, nós ficamos 6, 7 meses sem tirar um centavo da empresa. Nós só colocávamos dinheiro, porque é assim que é empreender. Você está arriscando, tomando risco, é o risco empresarial. E aí, definir com os seus sócios a partir de qual momento vocês vão poder tirar dinheiro da empresa é muito importante. Primeiro, para alinhar a expectativa, porque dentro do seu business plan, do seu plano de negócio, você tem que ter uma projeção mínima de quando é que a empresa vai começar a dar retorno financeiro. Quando é que vocês vão começar a atingir o break-even, que é o ponto de equilíbrio entre custos e investimentos, e o quanto você captura do mercado, a receita que você tem. E aí, a partir de quando a empresa começa a remunerar alguém. Porque a empresa, para remunerar alguém, tem que ter dinheiro, né? Senão não faz sentido, né? A conta não fecha. Então, dentro dessa projeção, você vai ter que discutir quem é que vai tirar dinheiro primeiro, ou se vai ser igualmente para os dois na proporção de participação, ou se a remuneração ela vai ser atrelada ao papel exercido na sociedade. De repente, um sócio, ele é um CTO de tecnologia, ele tem muita relevância para a empresa funcionar, então talvez a remuneração dele se justifique ser um pouco maior, mas isso tem que ser conversado. Porque se você não alinhar a expectativa, você vai achar que vai tirar dinheiro da empresa daqui 12 meses e está preparado para isso, e o teu sócio acha que daqui 3 meses ele já está tirando algum salário. E aí entra a discussão daqui 3, 4, 5 meses, quando o dinheiro não começar a entrar, quando a expectativa dele já estiver frustrada, as coisas estiverem mais difíceis, você vai estar tranquilo, porque você se planejou para 12 meses. Teu sócio não. Então você tem que conversar a respeito de a partir de qual momento a empresa vai remunerar vocês, qual que é a proporção dessa remuneração, o quanto a empresa vai remunerar vocês, para que não haja conflitos e discussões a respeito disso. Segundo ponto que a gente trouxe aqui como fundamental e que é motivo de discussões e desavenças societárias é o ego, a vaidade. E aqui entra um aspecto muito subjetivo da coisa. Né? Como é que eu vou categorizar ego dentro de um acordo de sócios, por exemplo? Como é que eu vou dizer o que é egoísmo, o que é vaidade dentro de um documento de governança? É muito difícil, antecipo para vocês, porque o ego, a vaidade são presentes em nós. E aí, durante a sociedade, isso pode transparecer em algum momento inadequado, e aí vai gerar um ruído, uma fricção, uma situação desconfortável. Imagina que de repente vocês vão participar de um evento, e aí um dos sócios, do nada, ele fala que ele é o CEO da empresa. E aí você de repente se sente, poxa, mas ele não é o CEO, a gente nem conversou, mas ele vai e se apresenta, porque para ele isso é importante, ele quer falar que ele é o CEO. E aí gera um problema, gera uma discussão. Ou às vezes, eventualmente, você está falando aqui de dinheiro, né? A gente estava comentando um pouco antes sobre remuneração. De repente, um sócio ele acredita que ele, ao longo do tempo, entregou mais resultado, ele gerou mais valor para a companhia, ele tem mais presença, ou ele é a cara da empresa. Isso mexe com o ego dele, e aí você vai ter conflitos a respeito disso também. Então, como é que você previne essas ações de ego, de vaidade dentro de uma sociedade? Estabelecendo critérios de governança claros. Isso originalmente, né, ou melhor, isso do ponto de vista prático vai estar consolidado num documento chamado acordo de sócio, que não é a mesma coisa que contrato social. Mas o acordo de sócio é um documento de governança, então lá você vai estabelecer quórums para votações, qual que é a autonomia que cada sócio tem para tomar decisões sem precisar passar pelos demais sócios.
Existem tipos de decisões diferentes, onde um vai ter autonomia, onde o outro não vai ter. Qual que é o papel e a responsabilidade de cada sócio de fato na empresa? O que se espera de cada um? Quais são as cláusulas para uma eventual saída, seja ela amigável ou não, né, para você evitar uma situação ali que possa, inclusive, inviabilizar completamente o negócio. São cláusulas de governança que, numa hipótese onde o humor se altera, ou seja, se no futuro o seu sócio começar a ficar chateado, começar a virar casaca, né, começar a ter uma perspectiva diferente de futuro, e pode acontecer, nós somos seres humanos, a gente muda constantemente, mas se você não tiver isso regido no acordo de sócios, regras claras do que vai acontecer em determinadas situações, você literalmente fica sujeito ao humor das pessoas, à percepção delas naqueles momentos específicos da vida. E aí, nesses momentos, o ego, a vaidade, situações subjetivas se sobrepõem aos interesses da companhia, aos interesses da empresa, e é aí que os negócios bons acabam. Tá? Então a dica para esse segundo ponto é: tenha boas regras de governança dentro de um acordo de sócios, minimamente, para você poder ficar tranquilo caso no futuro você tenha essas interferências do ego e da vaidade de um dos sócios, e até mesmo de você. Você também não está isento de ser vaidoso e egoísta. Por fim, vamos falar do nosso terceiro item, que é a questão da dedicação. O quanto cada um se dedica. Tem muitos sócios, né, que começam uma sociedade muito empolgados ali, começam a trabalhar no projeto, começam a trabalhar na empresa, nos produtos, começam a vender, começam a trabalhar na organização do negócio, e aí eventualmente um dos sócios ele começa a se dedicar menos para a sociedade, por qualquer motivo que seja. Pode ser porque ele é um encostado, pode ser porque ele teve uma questão pessoal que exigiu energia e tempo dele, aí não deu para ele se dedicar para a empresa, pode ser porque foi esse o combinado entre vocês desde o início, pode ser porque ele tem outro emprego, precisa de uma fonte de renda extra. Tudo isso impacta diretamente a dedicação dele para o negócio. E aí, se você mexe na dedicação para o negócio, você vai ter impactos diretos na tua operação, você vai ter impactos diretos na saúde da sua sociedade. Então é importante que vocês tenham alinhado entre vocês quais são as atribuições e responsabilidades de cada um na operação e quanto cada um vai se dedicar à empresa, especialmente no início. Esses 3 pontos, dinheiro, ego, vaidade e a parte de dedicação, são muito relevantes no início principalmente, quando muitas vezes os sócios precisam fazer outras coisas paralelas à própria sociedade e ao negócio, porque muitas vezes no início a empresa não remunera ninguém, então como é que você vai sobreviver, pagar suas contas? Nesse caso, é importante deixar muito claro o que se espera de cada um na sociedade, tempo de dedicação, atribuições específicas, né, como a gente comentou. Se isso não estiver alinhado entre vocês, em algum momento isso vai gerar ruídos e fricções que vão ser desconfortáveis e que vão levar a uma discussão prejudicial para o negócio. E é possível, lá no mesmo acordo de sócio, como eu mencionei antes, estabelecer isso formalmente, naturalmente, você vai estabelecer ali as dedicações de cada um, e colocar critérios para que, eventualmente, um sócio que se dedica part-time, ou seja, parcialmente, ele venha a integrar a sociedade e se dedicar de forma completa, full-time. São critérios, por exemplo, você pode definir que quando a empresa atingir 50 mil de faturamento mensal, por exemplo, ele tem que vir, e aí vocês vão pagar um prolabore de 5 mil reais para ele, por exemplo. Tudo isso é conversado, né? É uma questão de você alinhar expectativas previamente. E aí você coloca, e claro, se ele se comprometeu, assinou o documento, está lá envolvido na sociedade, ele tem que largar o emprego dele de 12 mil para ganhar 5 mil na sociedade, porque é assim que funciona uma empresa. Você tem que abrir mão de algumas coisas, isso é tomar risco, isso é risco empresarial. Os resultados disso, quando vêm, são muito positivos, como vocês sabem, mas nesse início é importante ter esse sacrifício e é importante alinhar entre vocês a partir de qual momento cada um vai se dedicar completamente ao negócio, como a empresa vai remunerar, como é que vai se dar essa remuneração? Vai ser uma remuneração fixa? Vai ser atrelada a algum tipo de resultado ou conquista da empresa? Quais são as condições para que isso aconteça? E, eventualmente, caso um sócio ele precise diminuir o tempo de dedicação na sociedade e vocês estejam de acordo com isso, né? Enfim, não tem o que fazer, eventualmente, o que você pode também ajustar no teu acordo de sócios, conversado com os seus sócios, obviamente, é que nessa hipótese você vai diminuir a participação societária. Porque a participação societária, pelo menos 3 critérios são utilizados para você definir a participação de cada sócio. É o capital investido, falamos disso, qual que é a posição deles na companhia, ou seja, o quão relevante é a posição que eles ocupam,
E terceiro é o tempo de dedicação. Isso tudo é critério para definir participação. Então, num frigir dos ovos, numa hipótese ali onde não tem como você negociar mais o tempo de dedicação e realmente um deles vai ter que diminuir a participação de dedicação na empresa, você reduz a participação societária também proporcionalmente para que haja um equilíbrio, um balanceamento disso, e essa participação vai ser distribuída depois igualmente para os demais sócios. Tudo isso pode estar no teu acordo sócio, que é, essencialmente, pessoal, para encerrar o nosso vídeo, a solução para todas essas discussões e desavenças. Um acordo de sócios é como um seguro de vida, você pretende nunca ter que usar, mas se você precisar é bom que você tenha. Então, para uma empresa madura, para uma empresa que realmente se leva a sério, para você que é sócio, empreendedor e acredita que seu negócio vai dar certo, se você olha para o futuro e vê a sua empresa funcionando, bombando, arrebentando, você precisa cuidar das bases. E as bases de uma empresa começam nos sócios, que é o primeiro relacionamento da empresa com o mundo é através da sociedade. Então, o acordo de sócios vem para fechar isso com chave de ouro. Este é o conteúdo de hoje. Se vocês gostaram desse formato mais intimista aqui, de conversa, né, vocês podem ver que não tem tanto roteiro, né? Eu peguei aqui 3 pontos, estou conversando com vocês, trazendo a minha experiência. Comenta aqui embaixo se você gostou, se fez sentido, se ficou legal. Se ficou muito longo, também fala. Se quer um vídeo mais curto, pode falar também. Seu feedback é muito importante, porque a gente quer aumentar a intensidade dos nossos vídeos por aqui. Então vai ser muito legal. E se você está chegando agora no nosso canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para poder acompanhar vídeos como este e os vários outros que a gente vai produzir e já produzimos aqui no nosso canal. Visita aí que você vai ver que tem muito tema legal para você consultar. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo.